Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Francisco Vidigal, para quem ainda não me conhece. Sou responsável aqui pela parte tecnológica aqui da Logic Beam, da apresentação de software e formação. Portanto, esta é mais uma das nossas sessões BIM às quartas. Portanto, obrigado por se terem inscrito. Os temas vão variando de semana para semana. Hoje trazemos o Model Port, que é uma ferramenta para Archicad que permite a importação e a edição de objetos que nativamente estão noutro formato. Portanto, alarga o leque de possibilidades dentro do Archicad. Esta sessão está a ser gravada e vamos depois disponibilizar a gravação a todos os inscritos através do nosso canal YouTube. Durante a apresentação, nós desativamos as câmaras e microfones dos participantes, mas depois, no final da sessão, para as questões, voltaremos a ativar, portanto, a câmara e o microfone. Ora, vamos então começar. Portanto, obrigado desde já por terem vindo. Hoje vamos falar então sobre o Model Port. Portanto, o Model Port é uma ferramenta desenvolvida pela ArcVista. A ArcVista é o distribuidor norte-americano da Califórnia da Graphisoft, com o qual a Logic Beam fez uma parceria de modo a trazer para Portugal então o Model Port, que pensamos que vai ser do agrado de muitos utilizadores. Começando por apresentar o que é o Model Port, vocês até podem já depois consultar diretamente aqui no site do Logic Beam em soluções BIM Model Port. Portanto, o Model Port é uma plataforma que corre dentro do Archicad e permite trazer para dentro do Archicad vários formatos que nativamente não são compatíveis com o Archicad e muitos deles nem são nativamente BIM e permite várias coisas, desde grafismo 2D com melhor qualidade. Eu penso que todos vocês já terão tido contacto com a importação de objetos de formatos externos e normalmente a importação em 2D não é a mais agradável, portanto aparecem muitos triângulos. Esta ferramenta vai resolver essa questão. Permite também a edição do objeto a nível de materiais e, portanto, permite-nos configurá-lo antes de transformá-lo num objeto archicado e permite também controlar o nível de detalhe, ou seja, permite reduzir o número de polígonos de forma a esses objetos serem leves e serem compatíveis com o Archicad. Ora, se nós viermos então aqui para a nossa apresentação, vamos falar aqui um bocadinho então sobre este produto mais a fundo. Portanto, como eu estava a dizer, o Model Port é um plugin desenvolvido especificamente para o Archicad. É disponibilizado pela ArcVista Consulting e desenvolvido pela Day8 Design, também sediada na Hungria. Ora, a Logic Beam traz para Portugal em exclusivo este produto e que funcionalidades é que este produto vai permitir? Ora bem, eu penso que todos vocês já estão familiarizados com plataformas online onde podemos encontrar objetos de vários fabricantes. Temos, por exemplo, o BIMobject, temos, por exemplo, o Archie Products ou o Design Connected. Aqui temos apenas uma amostra de alguns deles e cada vez mais os fabricantes de equipamento imobiliário disponibilizam os seus objetos em formato BIM. A questão é que, por vezes, o formato BIM tende a simplificar em demasia o nível de detalhe e para arquitetos e equipas que se dediquem ao design de interiores, é importante muitas vezes manter o modelo com algum realismo. E, portanto, com essa questão, no fundo, pendente, surgiu o Model Port e o Model Port vai nos permitir importar para dentro do Archicad todo este tipo de formatos, portanto, desde SketchUp, 3D Studio Max, Blender, Collada, Modo, Lightwave. Portanto, vamos passar a ter esta possibilidade. Reparem, na versão 29 do Archicad, apenas o FBX e o SketchUp desta lista estão disponíveis. E depois existe aqui uma questão muito interessante, que é, se nós abrirmos um fecheiro FBX, que eu vou fazer já de seguida, vocês irão reparar que ele normalmente não é filtrado pelo Archicad. Portanto, ele vai trazer uma representação gráfica em 2D que muitas vezes não é a mais correta ou mais apelativa para peças técnicas e muitas vezes vem com um excesso de polígonos. E, portanto, o Model Port vai resolver essa questão. Ora, em termos de licenciamento, como é que funciona o Model Port? Portanto, o Model Port pode ser adquirido através da Logic Beam. Portanto, a Logic Beam tem um affiliate link direto para a ArcVista. Eu depois irei partilhar aqui e quem quiser depois subscrever, basta contactar-nos e nós fornecemos esse affiliate link.
Ora, a licença pode ser desde uma licença alocada a uma máquina ou pode ser uma licença flexível. Portanto, nós temos a opção de Switch License ou Floating License. Portanto, se for apenas um computador que tenha que ter o Model Port, pode ter a opção mais simples. Se for necessário partilhar a licença entre mais que um computador, nós podemos ter a Floating License. Portanto, o sistema funciona exatamente igual ao do Archicad, é uma subscrição, tem um número de série que fica associado à licença Archicad e isso permite-nos então aceder ao Model Port. Ora, com esta última versão do Model Port 4, a ArcVista criou ainda uma opção adicional, que é a opção de Cloud License, portanto, que é este Floating License, e aqui poderão ver os valores atuais, portanto, isto é um valor anual de subscrição, portanto, a opção mais simples para correr num único computador custa $249 por ano, a opção mais completa, portanto, a que permite que a licença rode por vários computadores, custa $399 por ano. Portanto, este é o nosso affiliate link, portanto, utilizando este link a compra fica associada à Logic Beam e a Logic Beam, pois, naturalmente, oferece suporte aos utilizadores em português, portanto, o software também vai estar disponível em português e também uma sessão de formação introdutória, portanto, na subscrição do Model Port. Ora, então vamos já para o produto. Vamos entrar então aqui no Archicad. No Archicad eu tenho aqui aberto o fecheiro tipo do template Logic Beam. Portanto, é um projeto que, para quem já é nosso cliente, já conhece, porque está disponível no nosso template. E aqui temos um exemplo típico daquilo que acontece num projeto em Archicad. Portanto, eu tenho um modelo no qual coloquei algum mobiliário. Este mobiliário é nativo do Archicad e muitas vezes para efeitos de projeto de arquitetura poderá ser o suficiente, mas para efeitos de projeto de interiores ou design de interiores, quando nós queremos utilizar um sofá de uma determinada marca ou um equipamento específico, por vezes não é suficiente este tipo de informação. Então, muitas vezes o que fazemos é recorrer a plataformas como o BIMobject. Eu penso que todos vocês conhecem o BIMobject, onde podemos encontrar muitos blocos que até já estão nativamente em formato Archicad. Também temos o ArchiProducts, que é outro portal BIM, que também tem muita informação em termos de modelos 3D para projeto de interiores. Mas muitas vezes vocês irão ver que ao descarregarem formatos BIM ou formatos CAD, eles vêm simplificados e, portanto, não correspondem exatamente à imagem em termos de fotorrealismo. Então, o que é que nos sobra nessas situações? Muitas vezes acabamos a ir para sites mesmo de produção 3D, como o CG Trader ou o ZIL, ou mesmo também o Design Connected, e aí deparamos com objetos que realmente têm muito mais qualidade, têm este fotorrealismo, mas depois, abrindo no Archicad, eles ficam demasiado pesados ou a sua representação 2D não é mais correta. E, portanto, acabamos por ficar aqui neste limbo sem saber qual das soluções adotar. Ora, com o Model Port, nós passamos a ter, dentro do interface do Archicad, esta aplicação instalada. Portanto, o Model Port corre diretamente no menu e permite-nos importar fecheiros 3D externos, portanto, com aqueles vários formatos que eu indiquei. Permite também importar em modo batch, ou seja, vários fecheiros em simultâneo para fazer uma conversão. Ou permite até editar blocos do Archicad. Às vezes, nativamente, os blocos do Archicad, por exemplo, este sofá tem todas as sofás e a estrutura agarradas num único material. Eu, com o Model Port, por exemplo, consigo editar e separar o material. Ora, então, vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, como é que eu posso utilizar um sofá com melhor qualidade? Eu fui ao site aqui do Design Connected. Portanto, entrei aqui em Design Connected. É um entre vários sites que contêm este tipo de objetos. Fiz aqui um pequeno registro e tirei alguns destes objetos gratuitos, estes freebies, e como vocês veem, eles têm um detalhe bastante interessante. E se nós tirarmos os modelos 3D, eles têm exatamente o aspecto que têm aqui, embora com muito mais polígonos. Ora, então, eu descarreguei alguns desses objetos e vou-vos mostrar o procedimento. Portanto, basta-me estar aqui no viewport do Archicad, vamos a Model Port, Import 3D File,
E agora aqui eu vou selecionar então um dos objetos que eu descarreguei. Ora, pode ser este sofá. Tenho este sofá em duas versões, versão FBX e versão ABJ, e tenho também uma pasta onde tenho todas as texturas, portanto todos os materiais. Vou escolher aqui, por exemplo, o meu formato FBX e ele está-me a dizer, por exemplo, que não encontrou algumas das texturas. Não há problema nenhum. Se o objeto não tiver as imagens, eu posso substituir por outras, ou então posso adicionar do próprio catálogo do Archicad. Então, neste caso, vou dizer que não para tudo, e vocês vão ver que eu tenho aqui o viewport do meu objeto. Portanto, se fizermos aqui um zoom, vemos que ele tem um grande nível de detalhe, até se conseguem ver quase as costuras do tecido. E no Modelport vamos ter sempre este tipo de visualização. Portanto, uma janela 3D, uma janela 2D, onde estamos a ver em tempo real o aspecto gráfico que a planta está a apresentar. E temos também, por exemplo, uma vista de alçado. Conseguimos ver aqui a estrutura do fecheiro. Portanto, o fecheiro, que neste caso é este Basel 200, contém toda esta geometria. E se eu clicar, estão a ver, eu consigo selecionar individualmente partes da geometria. Portanto, se eu quiser, por exemplo, mover ou apagar esta almofada, eu consigo fazê-lo. E também consigo editar os materiais. Por exemplo, basta-me clicar aqui em materiais. Vamos selecionar, por exemplo, um destes materiais, que neste momento está vazio, portanto não tem nada. Então, para eu adicionar uma textura, basta-me clicar em cima do material. Vamos só pôr aqui. Adicionar textura. E podemos ir aqui à pasta das texturas. Por exemplo, vou pôr aqui um tecido. O material já tem tecido. E agora eu posso, por exemplo, aplicá-lo aqui no meu objeto. Vou pôr também aqui nestas almofadas. E já tenho o meu objeto texturado. Em alternativa, se eu não quisesse ou não tivesse texturas nativas do objeto, eu também podia ir buscar materiais do Archicad, portanto iria aparecer uma lista de superfícies do Archicad como opção para colocar aqui. Agora, outra questão importante é o número de polígonos. Portanto, um objeto deste calibre tem 227 mil polígonos, o que é bastante, e iria tornar o meu fecheiro lento ou progressivamente lento. Então, nós temos a possibilidade de reduzir o número de polígonos, geometria a geometria ou no total de todo o conjunto. Como é que isso pode ser feito? Por exemplo, se eu selecionar aqui a minha geometria, eu estou a ver aqui as várias opções sobre o meu objeto. Por exemplo, eu posso convertê-lo em GDL, posso convertê-lo em GDL mais Modelport para torná-lo sempre editável. Posso ver aqui detalhes sobre o fecheiro em si. Posso configurar, por exemplo, como é que eu quero graficamente a minha vista em planta. E posso, por exemplo, aqui no display, ver se eu quero ver, portanto, este bounding box para ver quais é que são os limites em termos de dimensões do objeto. Ora, neste caso, eu quero simplificar a geometria, então eu vou clicar aqui em Seleção por Objeto. E quando eu clicar no meu objeto, vocês vão ver que eu tenho aqui diferentes níveis de detalhe. Então eu posso ter o nível normal, ou então posso começar a reduzir o número de polígonos. E quando eu reduzo o número de polígonos, eu vejo que houve aqui um decréscimo. Reparem que passou para 33 mil versus os originais 227 mil. E eu consigo controlar esta intensidade através deste decimal step. Portanto, eu posso reduzir ainda mais o número de polígonos e obviamente que o objeto vai ficando cada vez mais simplificado e portanto posso fazer aqui um controle intermédio daquilo que eu acho que é suficiente em termos de qualidade e ao mesmo tempo que me permite poupar recursos. Então, por exemplo, neste caso, eu já estou a poupar 56%, portanto reduzi significativamente para menos de metade o peso deste objeto e quero, por exemplo, configurá-lo para depois ele se adaptar às opções de visualização de modelo do Archicad. Então eu posso dizer que quando quero ver o nível de detalhe máximo, tenho esta opção. Quando estiver no nível intermédio, vou reduzir para 33% e no modo simplificado vou ter, por exemplo, esta caixa que representa o volume do objeto. Agora, como é que eu o exporto? Basta fazer criar, vou-lhe dar um nome e ele vai ficar na minha biblioteca embebida ou numa pasta que eu defina. Faço criar e vão ver que, passados alguns segundos, ele vai aparecer disponível dentro da minha ferramenta objeto.
Então, se eu vier agora a objetos, eu já vou ter aqui o meu sofá disponível. Vão ver, a representação gráfica já está simplificada. Vou colocar a cota 0 e vou, por exemplo, colocá-lo neste sítio. E reparem na diferença do nível de detalhe para a biblioteca nativa do Archicad. E com um peso destes, eu consigo ter múltiplos objetos deste género, porque eles estão bastante simplificados, e ao mesmo tempo consegui, ou vou conseguir, uma representação gráfica apelativa. Vou só por aqui mostrar todas as layers. Cá está o meu objeto em 2D. Agora, poderão perguntar-se o que é que aconteceria se eu não utilizasse o Model Port. Reparem, se eu tivesse importado este mesmo FBX sem Model Port, eu iria utilizar a opção Fecheiro, Bibliotecas e Objetos, importar FBX como objeto GDL, selecionava o meu fecheiro e ele iria importar as texturas, caso elas existissem, e iria criar um objeto na minha biblioteca embebida. A questão é que eu não teria qualquer possibilidade de controlar o nível de detalhe ou a representação 2D, bem como a configuração dos materiais. Vamos experimentar, vamos pô-lo aqui ao lado. E como veem, ele fica logo bastante mais lento, o que num projeto, mesmo com pequena dimensão, torna logo o software quase impraticável. E reparem que a representação gráfica iria ficar com este aspecto, que é o problema que normalmente temos quando abrimos formatos externos do Archicad. Agora, como é que eu posso, por exemplo, editar o meu objeto? Imaginem que eu, entretanto, decidia que quero que estas duas almofadas tenham um material diferente. Ora, se eu selecionar um objeto, eu vou ter sempre aqui um link para voltar a ler o objeto com o Model Port e dessa forma consigo voltar aqui à minha lista de materiais. Por exemplo, vou criar aqui um novo material, vou-lhe chamar teste e imaginem que este material tinha, por exemplo, uma superfície nativa do Archicad, então eu podia ir buscar à minha lista de materiais. Eu vou pôr aqui só uma cor genérica para explicar, ok? E agora eu já posso, por exemplo, arrastar este novo material para o meu modelo. O que quer dizer que passamos a ter a possibilidade de editar estruturalmente a própria geometria, coisa que nunca seria possível dentro do ambiente do Archicad e sem recorrermos a nenhum outro software externo. Ora, eu trouxe aqui mais 2 ou 3 exemplos. Portanto, vou abrir aqui, por exemplo, mais um exemplo de um outro site, aqui do Zil. E trouxe, por exemplo, aqui uma consola, um mobiliário. Vou abrir, neste caso, em OBJ, para experimentarmos um outro formato. E muitas vezes, quando nós importamos OBJs, os objetos vêm com uma rotação, porque os eixos estão rodados ou invertidos. Isso pode ser um problema se abríssemos diretamente no Archicad, porque iria obrigar-nos para rodar a converter em morph, e depois isso já iria, de certa forma, explodir o objeto. No caso do Model Port, podemos simplesmente ir aqui às opções de importação e vamos dizer que queremos, ora bem, vamos clicar aqui em geometria e vamos mudar aqui o nosso eixo. Ora bem, vamos pôr aqui, só ver aqui quantas peças tem, então vamos pôr. Ora bem, selecioná-lo, agora sim. Está selecionado, deixa-me ver se está selecionado na totalidade. E vamos poder aqui dizer que queremos testar tanto x, y, z, mas está-me a faltar aqui, deve estar aqui escondido. Ora bem, rotação. Peço desculpa, estava aqui em baixo, eu estava a clicar aqui no subelemento. Portanto, eu tenho que ir ao nome do objeto e agora sim vou dizer que quero o meu Z-up. E neste caso será este invertido. Ora bem, e já está na posição certa. E agora já posso, por exemplo,
começar a trabalhar com o objeto, vão ver que ele automaticamente já está aqui a limpar o 2D. Então, se eu quiser exportar, vou criar e já tenho então mais um bloco disponível. Ok. Ora bem, estes objetos que são gerados a partir do model port precisam do model port para ser lidos. Ou seja, eu posso criar um GSM, mas se eu quero que ele continue paramétrico, ou seja, se eu quero ter a possibilidade de mais tarde alterar os materiais ou editar, eu tenho que ter sempre o model port ativo neste computador, ou seja, para poder manobrar o fecheiro. Ok, e cá está. Ora, isto vai-nos então permitir produzir modelos com informação muito mais rigorosa e muito mais fidedigna de acordo com os fabricantes. Agora, aqui pode surgir ainda uma questão que é, então, mas neste caso, se eu estou a utilizar uma importação de um formato que não é BIM, onde é que fica a informação BIM do objeto? Ora, nesse aspecto o Archicad tem uma mais-valia, é porque o Archicad não faz distinção sobre a proveniência dos elementos. Nós temos sempre acesso às informações. E, portanto, se eu clicar aqui na minha paleta de informações, vocês veem que eu continuo a ter todas as opções e, portanto, se eu quiser adicionar parâmetros ou se eu quiser adicionar propriedades como o fabricante, o modelo, etc., eu consigo fazê-lo na mesma porque esses campos continuam aqui disponíveis. Portanto, a única opção que não existe, porque o objeto não é nativo, é aqui a opção das definições pessoais. Mas tudo o resto será sempre controlado pelo utilizador e vai permitir sempre aqui, neste atalho, o voltar à edição. Ora bem, então eu vou agora ativar as câmaras e os microfones, para quem se quiser juntar aqui à discussão, e estou disponível para qualquer questão que tenham sobre o Model Port. Que alguém pergunta se também podemos abrir árvores. Bom, as árvores do Archicad são realmente mais simples, porque o objetivo é serem objetos com pouco detalhe, mas é possível sim. Portanto, nós podemos ir também buscar vegetação, embora tenha que haver sempre, obviamente, aqui uma questão a ponderar, que é se nós vamos fazer os renderings fora do Archicad e vamos, por exemplo, para o Twinmotion, se calhar não faz sentido estar a colocar aqui árvores, porque vai pesar no modelo e o Twinmotion tem esse tipo de blocos. Mas se a ideia for, por exemplo, produzir imagens conceptuais dentro do próprio Archicad, sim, podemos. Portanto, ele também vai, no fundo, é um objeto como o outro. Portanto, se eu penso que até tenho aqui um desse género. Portanto, se eu vier aqui este Palm Tree, por exemplo, vou abrir em 3D Studio Max. Ora bem, cá está. Vou clicar no objeto, tenho acesso a todas as propriedades do objeto. Se eu quiser editar, por exemplo, aqui esta superfície, vou adicionar, por exemplo, a textura, só por aqui uma textura. Pronto, então eu tenho aqui a textura do ramo. E agora, lá está. Portanto, se eu fizer criar, eu vou ter um objeto com 145 mil polígonos, o que por checado é capaz de ser um bocado excessivo, mas podemos também simplificar. Vamos ver quanto é que ficaria este objeto simplificando. Então vamos selecionar aqui toda a geometria. Vamos pôr aqui a reduzir o polígono, por exemplo, 1. Ok, reduzimos 60% e parece ter um aspecto quase idêntico ao que estava antes. Então podemos também criar este objeto. E vamos ver como é que ele fica. Ok. Eu não coloquei todas as texturas, falta aqui o tronco e o vaso, mas fica com um aspecto bastante diferente daquilo que o Archicad normalmente iria conseguir fazer. E o mais importante é aqui a leveza
do fecheiro. Ora, mais questões que tenham, por favor. Poderão usar o chat ou o microfone, se preferirem. Ora, temos aqui uma questão, penso eu, da Rita Coutinho. Ora bem, uma questão sobre o acesso ao Model Port. Ora bem, o Model Port é um plugin, portanto é uma subscrição. Poderão ter acesso contactando-nos diretamente, a Logic Beam. Eu vou voltar aqui ao PowerPoint que apresentei. Portanto, estes são os planos de subscrição. Eu vou só pôr aqui novamente para se ter acesso. Portanto, o Model Port é uma subscrição anual, portanto este valor é por ano. Para um computador apenas são $249 por ano. Se quisermos uma licença flutuante que permite, no fundo, na cloud, mudar entre vários computadores, esta opção é mais interessante, 399, ou então só para 2 computadores, mas o mesmo utilizador. Portanto, temos um link, este link aqui está, é o nosso affiliate link, com o qual podem fazer a compra online, mas nós podemos depois, se tiverem interesse, poderão enviar-nos um e-mail e nós fornecemos todos os dados para pagamento da subscrição. Depois a subscrição dá direito a suporte durante o ano e também uma sessão de cerca de 1 hora de formação para mostrar às pessoas como é que o Model Port funciona na totalidade. Ora, aqui uma outra questão da Margarida, se estas sessões serão disponibilizadas na página do YouTube. Exatamente. Portanto, todas as sessões BIM às quartas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, que é de acesso público. Ficam também disponíveis no nosso site, na página BIM às quartas. Uma questão do Edelvino Cristiano. Se no módulo Port podemos configurar blocos do SketchUp? Sim. Portanto, nós conseguimos abrir, eu vou voltar aqui a um dos primeiros slides. Portanto, estes são os formatos com os quais podemos trabalhar no Model Port. Portanto, normalmente, estão a ver o Archicad aqui do lado esquerdo, estes são os formatos que o Archicad consegue abrir nativamente. Estes são os formatos que o Model Port nos permite acrescentar. Portanto, podemos sim abrir SketchUp e podemos editar o modelo SketchUp, tal como eu fiz no sofá, por exemplo, selecionar uma parte, uma almofada e mudar o material sem ter que recorrer ao SketchUp. Ora, mais questões. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Eu recordo que se quiserem já podem usar os microfones. Penso que não haverá mais questões. Bom, nesse sentido, eu penso que podemos então terminar esta apresentação. Portanto, posso desde já indicar o próximo B mais quartas,
está disponível aqui no nosso calendário em formação, sessões temáticas BIM às quartas. Portanto, no próximo dia 28 deste mês, vamos falar sobre técnicas de modelação avançada em Archicad. Portanto, é uma sessão específica sobre paredes compostas, perfis complexos e truques para modelar detalhes construtivos. Portanto, se for um tema que vos interessa, podem se inscrever. No dia 4 de março, vamos ter uma sessão dedicada a interoperabilidade e coordenação entre disciplinas de projeto, com a utilização de formatos IFC. E, portanto, também se poderão inscrever. E, portanto, este é o nosso plano para o primeiro trimestre de 2026. Ora bem, então, Uma questão, Francisco, desculpa lá. Eu estava aqui a ver no YouTube e ainda não foi fornecida a última sessão sobre modelação 3D. está online. Ou seja, portanto, se forem ao YouTube, eu posso mostrar aqui Sim. e pesquisarem por Logic BIM. Entram no canal Logic BIM e depois tem um menu que é o BIM às quartas. Portanto, aqui em Playlists. Vamos entrar aqui em BIM às quartas. Ora bem, deixa-me só pesquisar aqui. Já são muitas coisas. Portanto, BIM Ok, já vi. quartas. Pronto. É esta playlist. Portanto, este é o canal público onde vocês podem ver. Portanto, esta foi a última sessão, está online. E amanhã esta já estará também disponível aqui no canal. Obrigada, Francisco. Obrigado. Portanto, qualquer informação relacionada com o Model Port, basta então irem ao site da Logic BIM. Podem depois clicar aqui em Soluções BIM Model Port e depois para subscrever basta clicar aqui em baixo para entrar em contacto connosco e preencher o formulário e depois nós fazemos chegar o affiliate link para se fazer a subscrição. Muito obrigado a todos e até ao próximo BIM às quartas. Boa tarde. Obrigado.